gente. Então, satisfação imensa, né? Reencontrá-los, embora agora de maneira diferente, né? Cada um na sua casa e a gente em aula, mas de forma remota, né? Enfim, como vocês sabem, né? A APNP significa atividade pedagógica não presencial, né? E nessa PNP a gente vai se encontrar estudando, né, conteúdo determinado da disciplinas técnicas 2, durante 10 semanas, né? Então a gente vai até a segunda semana de janeiro, tá? De modo que eu tenho que entregar as notas, postar as notas e as frequências no Guia Acadêmico dia 15 de janeiro, tá? Então a gente vai até lá. Bueno, então satisfação tê-los aqui. No final da aula a gente desliga a gravação e aí a gente conversa mais um pouco, porque eu quero saber o que que vocês andam fazendo, se vocês estão se cuidando, quem é que está fazendo estágio, trabalhando, quem não está, o que que vocês estão fazendo aí em casa, tá bem? Bueno, primeira coisa então, tá? Todos aqueles documentos que eu postei ali no Moodle, e quem já tinha acessado o Moodle até ontem ou até hoje, antes das 10, mais ou menos 11 horas, que eu comecei a atualizar ele esse horário, quem tinha acessado a nossa PNP pelo Moodle antes já viu que já tinha os documentos lá, né? Mas aqueles documentos todos que eu tinha colocado no primeiro tópico, porque vai ser assim, vai ser um tópico por aula. Então nós temos 10 encontros, 10 semanas, 10 aulas, vão ser 10 tópicos, né? Cada tópico é uma pastinha. Dentro dessa pastinha vai ter todos os arquivos que eu vou colocar ali, que eu preciso que vocês tenham acesso para que a gente faça as nossas aulas, né? Então, para quem já tinha visitado a nossa PNP pelo Moodle antes, já tinha visto alguns arquivos, né? Porque eu já tinha organizado, porque a gente tinha o início lá em outubro, lembram disso? Só que depois aquele calendário não se efetivou, né? E a gente acabou, então mudou o calendário, a gente acabou iniciando agora, né, essa semana de novembro, tá? Então eu só dei uma atualizada. Bueno, um dos documentos que eu tinha colocado lá no Moodle era um documento que a gente vai repassar, que tem umas instruções interessantes ali, para a gente poder ter um andamento legal em todos os nossos encontros, né? Hoje é isso que a gente vai fazer, a ambientação com as ferramentas digitais e tal, e também dar uma repassada nessas instruções para que a gente não tenha que ficar repetindo essas coisas toda semana, né? E, e aí o seguinte, esse documento, a primeira instrução era de como acessar a aula, né? E eu coloquei um link, gerei um link do aula e coloquei. Só que eu estava preocupado que vocês iam. Tá. Só que eu estava preocupado que vocês iam acessar o Moodle e iam tentar entrar na aula por aquele link que era antigo, né? Então, o que que eu fiz? Aquele documento, agora quando eu atualizei o Moodle, eu coloquei, eu coloquei, eu coloquei em ocultar, porque eu posso fazer isso. Eu posso colocar o documento no Moodle, mas classificar ele de uma forma que vocês não tenham acesso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, para eu não esquecer, eu vou lá naquele documento no Moodle e eu vou mostrar ele, tá? Porque agora não tem problema, vocês já sabem como entrar. Então é o seguinte, isso é a primeira coisa que tem que ficar combinado, tá? Como que vocês irão acessar as minhas aulas durante essas 10 semanas? Vocês vão acessar o Moodle, né? E sempre o primeiro arquivo que tiver dentro da nossa, da pastinha do tópico daquela semana, dentro da nossa PNP, né? Sempre o primeiro arquivo dentro daquela pastinha da aula daquela semana vai ser o link para acesso à aula. Então, vocês vão fazer exatamente o que vocês fizeram hoje. Vocês vão abrir esse documento, não precisa baixar nada para ocupar espaço no drive de vocês. Não precisa, está tudo no Moodle, vai ficar ali, né? Então, assim, só clica naquele documento, ele vai abrir, dentro dele vai ter um link. Só isso, que já vai estar direitinho, vocês vão clicar ali no link e vai abrir a aula, tá? Primeiro é isso que tem que ficar combinado. Não tem que buscar link em nenhum outro documento, nem esperar que eu mande link pelo WhatsApp, nem nada disso, tá? Nem ficar gritando desesperada, mãe, ele não mandou o link, mãe, liga para Dadá, liga para o reitor. Não precisa ligar para o reitor, não precisa ligar para o Papa, não precisa ligar para ninguém.
tá? Então, acessa a pasta daquela semana, da aula naquela semana, dentro da nossa PNP, o primeiro arquivo que vai ter dentro da aula ali, da pastinha, do tópico, né, vai ser o link. Isso é a primeira coisa que tem que ficar combinado, certo? Bueno. Então eu vou começar a mostrar alguns documentos, tá? Aquilo que eu postei lá eu vou mostrar aqui, porque eles vão me conduzir a chamar a atenção de vocês para algumas coisas, que é o que eu estou considerando as orientações, tá? Primeira coisa que eu postei no Moodle, depois do link, é esse documento aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro, ó, apresentar aqui, tá? Janela. Aí o Marley vai ter que entrar em ação, tá, Marley? Eu vou, ó, preciso saber se vocês estão vendo. Para mim está aparecendo aqui que está entrando a apresentação, tá? E aí? Tá carregando ainda o documento. Tá, agora para Tá, mim agora tá aqui aparecendo. aparece. Me avisa quando já apareceu, tá? Tá aparecendo agora. Ótimo. O que é isso aí, tá? Isso aí é o seguinte, isso aí é o PAT, tá? Que o campus lá, o departamento está chamando. É o plano de atividades pedagógicas não presenciais que está programado para o ensino de edificações, né? A modalidade não presencial, né? PNP, na modalidade integrado, tá? Repara, todas essas disciplinas aqui, ó, da primeira coluna, ó, todas essas disciplinas aqui são as disciplinas que vão ser ofertadas para o integrado de edificações. É óbvio, né, que vocês não terão todas essas disciplinas, tá? Vocês terão algumas dessas disciplinas, certo? Aqui estão todas as disciplinas do integrado. Então, vocês não vão fazer todas, mas as que vocês farão, né, dessa forma não presencial, com certeza está aqui. Aí, como a nossa é técnicas 2, o que eu fiz? Eu grifei aqui técnicas 2, ó, estão vendo? Então, aqui está grifado, ó, essa aqui é a nossa PNP, tá? Então, está aqui, técnicas construtivas 2, 40 horas total, né? E a gente tem 2 horas de atividade síncrona, que é dessa forma, eu falando e vocês aí acompanhando, né? Tipo uma aula analítico-expositiva que a gente fazia lá no Mini, né? Eu em pé no quadro, projetando alguma coisa e falando, né? E a gente conversando, fazendo analogias e brincando e tal. Isso é atividade síncrona aqui. E tem 2 horas dessas 4 semanal, tem também 2 horas de atividade assíncrona, que são atividades que a gente vai ter que propor para vocês fazerem no horário que vocês acharem que devam fazer, né? Então, a cada semana, nós temos nessa nossa PNP de técnicas 2, 4 horas, das quais 2 vão ser síncronas, a gente vai estar linkado ao mesmo tempo, né? E 2 assíncronas, que vocês vão fazer atividade que eu vou propor no momento síncrono, ok? E aí é importante de vocês terem esse documento, porque aqui, ó, todas as sextas-feiras, das 14 às 15h30, é o nosso horário, né? Então vocês têm que saber disso, que sexta-feira tem compromisso com o chato do Bernardo, tá bom? Então esse documento está no Moodle, tá bem? Bom, mas o que eu preciso chamar atenção aqui, ó, né? Isso não vai acontecer, por exemplo, uma turma do subsequente que eu tenho na quarta-feira, porque as quartas-feiras elas estão absolutamente livres de feriado e dias não letivos. Então todas as quartas serão letivas, do início ao final desse período remoto, né? Mas os meus encontros com vocês ficaram nessa sexta, ficaram às sextas-feiras. E aí a gente vai ter dias não letivos nas sextas-feiras. Então, o que eu fiz? Porque eu sou um professor aplicado, né? O que eu fiz? Eu também coloquei ali dentro da nossa pastinha, Marley, estão vendo? Sim, dá para ver Tá. direitinho. Tá, então eu também coloquei ali no Moodle esse calendário aqui, que é o calendário das atividades não presenciais, que eles estão chamando de calendário acadêmico extraordinário, tá? Então, repara, antes a gente iniciaria lá em outubro, agora não, esse aqui que é o definitivo e que é o efetivo e que a gente está seguindo, ó. As APNPs, elas começaram semana passada, dia 5 de novembro, né? Só que foi só ambientação, né? Até o dia 9 dessa semana, segunda-feira, foi ambientação. Aula, né, de maneira remota das APNPs, vocês iniciaram
terça-feira, dia 10, né? Aí tiveram dia 10, 11, 12 e hoje que é 13, certo? Então nós vamos ter esses encontros todas as sextas-feiras. Mas como a gente tem alguns dias não letivos, ó, dia 25 é Natal. Nós não vamos ter aula no Natal, né? E dia 1º aqui, ó, de novembro, ó, também é Natal, né? É, Natal não. Dia 1º de janeiro é dia 1º de janeiro, né? Primeiro do ano. Então, são dias não letivos. Então, a gente ficou sem 2 dias. Então, o que que é importante de você saber? Os nossos encontros, eles são às sextas, no entanto, nós teremos 2 encontros aos sábados, tá? Isso está colocado no calendário, nós não temos como mudar, porque isso veio lá da reitoria, nós não temos como mudar isso aí. Então, reparem aqui, ó, em novembro, olha só, dia 21, que é um sábado, equivale a uma quinta-feira. Então, dia 21, vocês vão ter as aulas que vocês teriam numa quinta. E dia 28 de novembro, ó, a gente tem um encontrinho no sábado, porque equivale a sexta, certo? E isso vai acontecer também lá em dezembro. Ó, dia 5 equivale a uma quinta e a gente se encontra no sábado, dia 12. Então, nós temos aula dia 12, tá? Porque sábado, dia 12, equivale a uma sexta-feira, ok? Então, por que que é interessante chamar a atenção disso? Eu estou chamando de todas as turmas, tá? Para vocês já saberem que a gente vai ter alguns encontros no sábado. Bom, eu fiz a programação dessa PNP para vocês, gente, só que eu só peguei as datas, né, e não me preocupei muito em programar a PNP naquela data, não me preocupei muito em saber se era dia de semana ou se era sábado. O que que pode acontecer, tá? Pode acontecer de eu ter marcado uma aula analítico-expositiva num sábado, e aí nós teríamos no sábado o mesmo horário da aula que é na sexta-feira, né, às 2 horas. Só que eu fiz o seguinte, tá? Como é que eu programei essa PNP? Já que eu estou falando no sábado e da possibilidade da gente mudar isso, de repente, se houver a possibilidade, né? E se vocês assim desejarem, houver a possibilidade, a gente pode dar uma alteradinha. Então, de maneira geral, antes de eu abrir o plano aqui, como que eu programei essa PNP, tá? Para não ficar muito maçante. Ó, tem gente pedindo para entrar. Deixa só o Arthur. Oi, Arthur, tudo bem? Tá. Eu não vou retomar tudo que eu já falei, tá? Então, depois tu vai ver no vídeo que eu vou postar lá no Moodle. Bom, então vou voltar aqui o que que eu tava. Tá, então como que eu programei essa PNP, tá, gente? Eu programei da seguinte maneira. A princípio, nós teríamos que ter toda semana 2 horas de momento síncrono, que é a aula, todo mundo linkado ao mesmo tempo, né? E 2 horas de momento assíncrono, né? No qual vocês realizariam uma atividade sem estar linkado comigo, né? Uma atividade que eu deveria propor. O que que eu pensei? Eu vou fazer isso, tá? Cada aula que a gente tiver analítica expositiva vai gerar uma atividade que vai estar direitinho cadastrada lá no Moodle, né? E que vocês vão ter acesso e vão ter um prazo para fazer, né? Essa atividade que eu vou propor, vocês, na próxima semana, vocês teriam, né, ou terão, os horários da aula, do nosso encontro síncrono, né, linkado ao mesmo tempo, para desenvolver essa atividade com a minha orientação, certo? Então, eu vou dar aula numa semana e vou propor a atividade. Daí vocês vão fazer a atividade e vão me entregar, certo? Só que eu estou dando os 2 períodos da atividade síncrona da próxima semana para que vocês façam essa atividade com a minha orientação, certo? Como que eu consegui fazer isso? Tá? A nossa PNP, ela não vai ter o conteúdo de todo o semestre, certo? Porque senão, como é que eu pego todo o conteúdo do semestre de Técnicas 2 e coloco dentro de 10 semanas? Ficaria, né, não ficaria razoável isso, né? E a gente não teria, assim, um processo de troca e tal, ensino-aprendizagem, ao meu entender, legal. Então, o que que eu fiz? E o que está colocado? Quando a gente retornar, né, à situação normal, presencial, depois que a gente tiver a vacina, a gente retoma o calendário presencial imediatamente do ponto onde a gente parou, né? E a gente estava vendo impermeabilização, lembram disso? Então, assim,
Claro que quando a gente retomar a primeira aula lá no Mini, todo mundo junto e tal, vacinadinho, a gente vai ter que fazer uma revisãozinha daquilo que a gente já viu, porque faz muito tempo, né? Não vou exigir que vocês lembrem as coisas que a gente já viu, tem que fazer uma revisão. Mas o que fica colocado é isso: quando a gente retornar, o calendário ele retoma imediatamente de onde a gente parou, né? E aí a gente retoma impermeabilização, faz a avaliação e termina a primeira etapa. E vamos para a segunda, com um detalhe, né? Quem se matriculou nessa PNP de Técnicas 2 e for aprovado na PNP, porque não é as brinca, tá? Eu não sei se vocês, quando jogam bolinha de gude, falam as brinca ou as ganha, né? Quando eu era piá assim, a gente jogava bolinha de gude. Eu não sei agora se vocês jogam bolinha de gude, porque não sei, talvez tenha um aplicativo para jogar bolinha de gude. Na minha época era jogar bolinha de gude mesmo, né? Aí quando a gente perdia e não precisava pagar uma bolinha de gude para quem tinha vencido da gente, a gente dizia que aquele jogo era as brinca, né? Mas quando a gente perdia, e aí por ter perdido tinha que pagar uma bolinha de gude, aí era as ganha, né? Tava valendo. Então, o que que acontece? Essa PNP é as ganha, não é as brinca, né? Então, assim, sendo aprovado aqui, quando nós retornarmos, quem fizer a PNP e for aprovado, fica liberado de fazer a segunda etapa de técnicas 2 na modalidade presencial. Vocês entenderam isso? Tá claro isso, tá? Então, eu peguei o conteúdo da segunda etapa para programar PNP, certo? Que é alvenarias e tecnologias de construção a seco, né? O de frame, steel frame, drywall, tá? E placas de concreto armado, outras possibilidades de placas pré-moldadas, tá bem? Tá todo mundo entendeu isso? Deixa aqui eu escolher um aqui aleatoriamente. A Laura. Laura, tu tá aí ou tu tá dormindo? A Laura Dias. Me diz se tu entendeu isso. Entendi. Muito bem, tá? Então eu vou seguir a apresentação, tá? Então aqui está o calendário para vocês prestarem atenção. O que que eu preciso mostrar para vocês também, depois de mostrar o calendário, e está tudo lá no tópico da aula 1 no Moodle, tá? O nosso plano de ensino, tá? Então agora o Marley vai me dizer se vocês estão vendo o plano de ensino. Sim, dá para ver. Beleza. Então, olha só, esse plano de ensino, ao contrário do que a gente está chamando de PAT, né? PAT é a programação geral, que está programado de APNPs para a modalidade integrado de ED, né? Então, ali aparece até as disciplinas que vocês não vão fazer, e as de vocês farão, né, e se matricularam. Mas esse plano de ensino aqui, a gente tem o plano, inclusive, da disciplina normalmente, assim, da modalidade presencial. A gente sempre faz o plano que os pedagogos pedem, e ali está todos os encontros que a gente vai ter com vocês, todos os conteúdos que a gente vai desenvolver, as avaliações, como vão ser feitas, né? Está tudo ali especificado, tá? A gente não fica ministrando aula da cabeça da gente, está tudo programadinho, né? E a Dada fica acompanhando e pressionando a gente para a gente fazer as coisas certinho. Então, tem para a disciplina normal, presencial, tem o plano de ensino da PNP de Técnicas 2, que é esse documento aqui que eu já postei lá no Moodle, que também está no site do IF, mas é uma dificuldade achar as coisas no site, eu não acho muito, né? Site grande, assim, que tem muita coisa, é difícil, a gente procura e não acha as coisas, né? Então tá aí o nosso plano, certo? Tá chegando alguém. Antes de eu falar o plano, o Guilherme Petris chegou. Antes, oi Guilherme, tá? Depois eu não vou repetir tudo que eu já falei, depois tu vê o vídeo da aula no Moodle que eu vou postar, tá? Então, seguindo aqui a apresentação, esse aqui é o plano de ensino da nossa PNP de Técnicas 2, certo? Então vamos dar uma repassadinha nele, porque aqui tem os dias, tem os conteúdos, né? E tem também o que eu estou pensando das avaliações, que a gente tem que deixar combinado, tá? Então, dados de identificação. Está aqui o nosso cursão, né? Edificações, nosso cursão, baita curso mesmo, né? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu também sou formado na ED e eu também fiz integrado. Eu já falei isso para vocês, que eu fiz integrado edificações. Falei ou não falei? Deixa eu escolher uma pessoa aqui para me dizer se eu falei ou se eu não falei. Deixa eu ver quem é que eu vou escolher. A Giovana tá aí? Giovana, está dormindo, Giovana, ou está acordada? Giovana, Tô aqui. eu Tô já aqui. falei? Eu acho que não falou. Acho Não que não. falei. Ah, tá. Eu não Pois lembro. é,
Eu sou, sabia? Eu entrei na escola na época que era Cefet, antes de ser IFE, já não era mais escola técnica, né? E eu entrei e fiz vestibular em 96, 97 foi meu A1. Daí a gente fazia, eu acho que é que nem vocês fazem, o A1 era, o integrado segue a mesma coisa. Na minha época, eu não sei se é assim ainda, mas na minha época a gente fazia um A1 sem nada de ED. Aí não tinha nada de curso ainda. Aí eu acho que agora vocês já entram para edificações, né? Aí eu fiz só o A1. Ah, tá, o Raul tá falando que lembra de eu comentar. Então a Giovana não devia estar na aula quando eu comentei, né? Mas por isso que eu falo que é um cursão. Aí depois o A2 já era ED. Aí era A2, A3 e A4 já o técnico, o médio junto com o técnico, né, de edificações. Agora a gente não tinha celular, assim, nem o comum, não, na nossa geração não tinha, né? Sei lá se tinha uma ou outra colega que tinha, mas a maioria não tinha celular. E não tinha aplicativos, né? Então, o que que a gente fazia? A gente gastava a nossa energia, esse tem cabimento, brincando de esconde-esconde no pavilhão de edificações. Era um horror aquilo. Tá louco, os professores nos xingavam, que era perigoso, e a gente voltava a brincar de esconde-esconde. Que coisa séria. Mas vocês não brincam mais de esconde-esconde, agora, a não ser que tenha um aplicativo, né, de brincar disso. Caso contrário, enfim. Então, vamos ao plano. Marley, o plano tá aí? Sim, tá aí. Tá, então, primeiro campo do plano, curso de edificações, o docente sou eu, né? Vocês já sabem, a PNP, Técnicas Construtivas 2, terceiro semestre, modalidade integrada. Reparem que aqui o período letivo, ó, eu não troquei, ainda está o período letivo do calendário, aquele que não se efetivou, né? Depois a gente tem que trocar isso. Mas as datas aqui, ó, eu atualizei, tá? Mas eu não sei o que que o Bernardo vai dar essa semana, não olhem para esse primeiro campo, tá? Olhem aqui para a tabela. Esse documento está no Moodle para vocês terem acesso. Já vamos chegar na tabela, tá? Então, o que está programado? Vamos antes aqui, ó, os objetivos. Então, as atividades pedagógicas não presenciais de técnicas 2, integrado. Objetivo é propor retomada do processo de ensino-aprendizagem de maneira a possibilitar que os estudantes estejam em suas residências, blá, 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 blá. Tá. Esta PNP, o objetivo é desenvolver o conteúdo sistemas de construção. Então, o que é que a gente vai ver? É o que estava programado na ementa de técnicas 2 para a segunda etapa, tá? Então, alvenarias de vedação estruturais, gesso acartonado, steel frame, wood frame, paredes de concreto armado e outras possibilidades. Quando eu organizei isso no tempo aqui da PNP, eu dei uma alteradinha. Essa ordem aqui é a ordem que está na ementa de técnicas 2, né? Mas eu vou deixar primeiro, a gente vai ver alvenarias de vedação estruturais, depois a gente vai ver o wood frame, tá? Porque a primeira tecnologia seco, a mais antiga, é a wood frame, né? Depois a gente vai ver steel frame, tá? Olha o griteiro. Mas eu sei que não é de vocês, isso é aqui no apartamento. Depois a gente vai ver gesso acartonado, e aí depois a gente vê outras possibilidades de placas pré-moldadas, tá? É o nosso conteúdo até o final. Cada itemzinho desse aqui vai merecer um momento síncrono, vocês vão ver na tabela. Eu vou gerar o link, vou disponibilizar no arquivo ali no Moodle, vocês vão entrar. E depois de cada aula analítico expositiva de cada item desse aqui, eu vou propor uma atividade que vocês vão desenvolver com o meu acompanhamento, tá? Hoje, já tem uma atividade postada lá no Moodle, que eu programei que vocês vão ter acesso hoje a partir das 4 horas ou 13h30, depois que terminar a aula, tá? Só que a atividade de hoje, ela é um pouco diferente das demais atividades que eu vou propor durante a PNP, tá? Porque a atividade de hoje, eu não quero orientá-los. E eu não quero também que vocês pesquisem no Google para responder. Já vale nota, né? E vale frequência. Já vou falar também nessa questão da frequência que é importante. No entanto, é uma atividade assim que os pedagogos chamam de avaliação diagnóstica. O que que é isso? Quando a gente vai iniciar um conteúdo, né, programado lá no plano e tal, a gente é bom fazer essa avaliação diagnóstica para a gente ver mais ou menos o nível que a turma está em relação a esse assunto, né? Tipo, vocês já podem ter conversado um pouco sobre isso com outros professores, vocês já têm um conhecimentozinho básico, assim, então a ideia é eu conseguir identificar esse conhecimento básico. Se ele não existe, ok, né? Mas a gente faz isso para melhorar um pouco aquilo que a gente está programando,
na hora de abordar o assunto, entende? Porque às vezes tem uma coisa que eu avalio assim, eu vi na avaliação diagnóstica que isso eles já sabem, então eu não vou me preocupar muito em ficar falando nisso. Eu vou citar e tal, para ficar registrado, mas eu vou passar direto, né? Porque eles já sabem. Então, a atividade que eu estou propondo hoje é, vale nota, vale presença, e eu já falo nisso, na questão da presença, porque é acadêmico, mas ela é uma avaliação diagnóstica, então não tem a minha orientação, tá? E não tem também, eu não queria que vocês pesquisassem. Vocês vão clicar ali na tarefa, tá? Tá programado para vocês terem acesso já hoje, a partir das 4, eu acho, e aí vocês vão baixar aquele arquivo, quem quiser digitar no Word, digita, quem quiser escrever e depois fotografar e carregar a imagem para me entregar a tarefa, pode também, mas vocês vão entregar carregando o outro arquivo ali pelo Moodle, tá? Mas geralmente, da forma que eu programei a PNP, funciona assim, a gente já vai repassar a tabela ali para vocês entenderem. Então, numa semana eu dou uma aula analítica expositiva, no final da aula eu proponho uma atividade. Essa atividade já vai estar lá no Moodle cadastrada, a partir do horário que eu vou dizer para vocês que ela vai estar liberada, vocês já vão conseguir acessar aquele arquivo para fazer a atividade. Daí vocês têm o resto da semana para fazer a atividade e a semana que vem. Então, se eu dei aula analítica expositiva e propus atividade nessa semana, vocês saibam que na semana que vem vocês terão os períodos da minha PNP com link de forma síncrona para fazer atividade com a minha orientação. Vocês estão entendendo? Foi isso que eu programei. Então, uma semana eu tenho aula, analítico expositivo e proponho atividade, e vocês na outra semana vão ter o período da minha aula com a minha orientação para desenvolver essa atividade. Ah, Bernardo, mas se eu quiser fazer essa atividade antes, por exemplo, a atividade que eu estou propondo hoje, vocês não vão ter o período da semana que vem, porque é uma atividade diagnóstica. Então, eu cadastrei ali para vocês me entregarem até um dia antes da aula que vem, tá? Mas as demais, vocês vão ter o próximo período para fazer. Mas, Bernardo, se eu quiser fazer antes, por exemplo, e te entregar antes, tipo, a minha aula contigo é sexta, tu deu a aula, eu olhei a atividade, achei barbada, se eu quiser fazer e já te entregar, não tem problema. Daí tu faz entrega, automaticamente tu vai ter a nota por aquela atividade, tu vai ter a presença da fração assíncrona, certo? E aí não precisa vir na próxima aula que eu vou fazer a orientação para a realização daquela atividade, entendeu? Vocês entregando ela, vocês já vão ter a presença. Não precisa. Se for uma atividade um pouquinho mais complexa, eu vou fazer, mas eu não sei se está certo ou não. Bueno, não entrega, faz, mas não envia a atividade para mim, né? É, espera a semana que vem, que vai ter o período de aula com o Bernardo, para tirar dúvida com ele. Mas, Bernardo, eu fiz assim, 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 o que tu acha? Tá legal? É assim mesmo? Eu acho que tá bem. Tá, então tá. Aí me envia e deu, entendeu? Por que eu estou falando em frequência? Porque eu falei para vocês no que acadêmico, né? Então, primeiro, as pessoas que não estão no que acadêmico, quem chegou atrasado saiba disso, eu pedi para entrar lá no que acadêmico e verificar se está na lista da nossa PNP no que, tá? E quem não tiver na lista, quem não tivesse na lista, eu pedi para me informar no chat, né? O Luan disse que não está, né? Já anotei, tá, Luan? Mas eu pedi que me informasse no chat que não que não estava na lista, tá? Então, quem chegou atrasado, eu preciso que deem uma olhada no que é acadêmico, e se o nomezinho não está na lista da PNP de técnicas 2, tem que me informar que não está, tá? Para eu avisar a Dadá para arrumar. Bueno, então o que acontece? Lá no que é acadêmico, eu registro assim, início da aula às 14 horas, término da aula às 15h30. Quantidade de período, 4. 4 períodos, tá? Desses 4 períodos, 2 períodos se referem à aula analítica expositiva, que é a fração síncrona da PNP daquela semana, tá? E eu já anotei aqui, vocês foram entrando, eu fui anotando os nomezinhos aqui. Então, todo mundo que está aqui comigo vai ter as duas presenças da fração síncrona, certo? Aí eu propus atividade, que vocês têm um prazo para me mandar. Quem me mandar essa atividade, evidentemente vai ter a nota dela, todas as atividades têm uma notinha, e a gente já vai falar sobre avaliação, mas me entregando a atividade, também vai ter as outras duas presenças da atividade
assíncrona. Vocês entenderam? Então, quando vocês olharem no que é acadêmico, como eu já registrei a aula, eu coloquei 4 faltas para todos vocês no início. Então, o que que eu vou fazer? Todo mundo que está aqui, né, e que eu já anotei, e eu não faria chamada chamando, porque vocês são uma tropa, né, e a gente ia perder toda a nossa aula só fazendo chamada, e gente ligando e desligando o microfone, e cachorro latindo, e a Maju Coutinho do Jornal Hoje, então, e tudo ia aparecer aqui. Então, assim, eu fui anotando, fui aceitando vocês aos poucos e fui anotando. Então, eu vou fazer depois o registro no quê? Nós vamos terminar a aula e eu vou registrar no que a presença de vocês. Automaticamente, quem está aqui comigo e tem presença, depois vai olhar no que vai ficar só 2 faltas na aula de hoje. Não se apavorem. Quando vocês me entregarem a atividade que eu já propus no Moodle, que dessa vez é atividade diagnóstica e tal, vocês automaticamente entregando a tarefa vão ter as outras 2 presenças. Vocês entenderam isso? Deixa eu ver para quem eu vou perguntar. Alguém que tá assim, a Júlia. Júlia, tu tá aí ou tá dormindo, Júlia? Tu entendeu isso? Júlia. Oi, entendi E sim. aí? Tá, então tá, beleza então. Ótimo. Então vamos seguir dando uma olhada nos documentos, tá? O Marley vai ficar aí. Ah, tá. Seguimos aqui no nosso plano, tá? Marley, tá aparecendo? Sim, tá aparecendo. Tá, beleza. Então, olha só, metodologia e recursos utilizados para o desenvolvimento da PNP. Nada de demais, ó. Estou dizendo aqui que as nossas aulas das nossas frações síncronas vão ser pelo Google Meet, que o link eu vou disponibilizar no Moodle. A gente já combinou que sempre vai ser o primeiro arquivo dentro da pastinha da aula, né? Que vocês vão entrar, vão abrir o arquivo e vão clicar no link, né? As atividades assíncronas serão propostas e confirmadas pelas partes nos períodos síncronos e disponibilizadas bem como entregues pelo Moodle. Falo aqui que eu estou dando o prazo da aula, né, para que vocês desenvolvam a atividade, certo? Os materiais que eu já estou preparando para as aulas analítico-expositivas, né, os PowerPoints, eu estou fazendo bem intuitivos, estou reduzindo bastante a quantidade, estou fazendo a fonte grande para vocês poderem ver direitinho, né, na apresentação, tá bem? Esporadicamente vou colocar um outro material que eu não vou apresentar para vocês no momento síncrono, mas vai ficar disponível lá no Moodle, né? Bastante imagem e tal. Estou fazendo uma coisa bem intuitiva, né? Para a gente poder fazer isso tudo de forma tranquila, sem ninguém se estressar, se apavorar, né? Não tem nada assim com uma complexidade gigantesca e as avaliações também vão ser bem intuitivas, tá? Muito bem, aqui eu falo que, da maneira geral, que eu programei essa PNP de intercalar atividade síncrona e acompanhamento com aula analítico expositivo e na outra semana acompanhamento da atividade que eu vou propor. Bueno. Eu não sei o que o Bernardo vai fazer na aula essa semana. Abre o plano de ensino da PNP, que é este documento que eu estou mostrando para vocês, né? E olha aqui, ó. Hoje, primeira semana 1, ó, dia 13 de novembro, né? O que nós estamos fazendo? Recepção aos estudantes, ambientação com as ferramentas digitais. É o que nós estamos fazendo, né? E aí eu vou propor e vocês vão desenvolver a atividade diagnóstica, tá? Semana que vem, a segunda aula do Bernardo, aquele chato, né? Dia 20 de novembro, tá? O que ele vai fazer? Tá aqui, ó, a aula analítico-expositiva, e eu vou abordar o conceito de alvenarias e vou falar sobre alvenarias de vedação e estruturais, né? E no final vou propor uma atividade de fixação e avaliação do conteúdo, que vai valer nota. Então, veio a aula, vai ter as 2 presenças, daquelas 4 que aparecem lá no quê? Entregou a atividade, vai ter as presenças relativas à atividade, certo? Essa atividade aqui, ó, ela já vai ter a minha orientação e vocês já vão poder desenvolver no período da minha aula no dia 27, ó, que é a terceira semana. Olha aqui, o que diz aqui, ó? Apoio e acompanhamento de atividade de fixação e avaliação do conteúdo. E vocês têm o prazo para fazer. Quer fazer antes e ficar livre e não precisar encontrar o Bernardo nessa semana? Tudo bem. Entregando, vai entregar pelo Moodle, vai ficar registrado que entregou, não tem com que se preocupar. Não precisa ficar me ligando desesperadamente. Recebeu, eu mandei, não sei o quê. Não precisa. O Moodle é sério, tá? Enviou ali, vai chegar aqui,
tá bem? E aí vocês vão ter tanto a presença da parte síncrona, quanto a nota dessa avaliação. Tá? Vamos seguir aqui, então. Na quarta semana, dia 28, aula analítica expositiva sobre wood frame e steel frame. Ó. E vou propor uma atividade. E aí vocês já vão fazer essa atividade. E no próximo encontro, ó, no sexto encontro, dia 11, aliás, nesse quinto encontro, dia 4, ó, vocês têm o prazo para desenvolver essa atividade, com a minha orientação, tá? Depois, na sexta semana, dia 11, eu vou fazer uma aula sobre gesso acartonado, certo? E vou propor uma atividade. E na outra semana, vocês têm o prazo da aula para desenvolver essa atividade, tá? Dia 12 de dezembro, tá bem? Na oitava semana, dia 18, eu vou fazer uma aula sobre painéis de concreto armado, tá? E outras possibilidades de placas pré-moldadas, tá? E aí, ó, na nona semana, dia 8, vocês vão ter o acompanhamento. Aí, nosso último encontro, que vai ser dia 15 de janeiro, e reparem, eu tenho que mandar as notas dia 15 de janeiro. Isso aqui está super apertado. A gente vai ter que, inclusive, que tentar dar uma antecipada nisso. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu acho que a gente inicia e vai vendo como que as coisas se comportam, né? E aí, mais para o final, a gente dá uma mudada aqui. E a gente aproveita para dar uma antecipada nessa provinha. Já vou falar da provinha e da avaliação, tá? A gente aproveita o momento que a gente for antecipar isso, para não ficar muito apertado, também para fazer esse redesenho, porque eu não sei o que eu programei para o sábado, tá? Vamos ver aqui no calendário quais são os dias que nós vamos ter aula sábado. Ó, deixa eu ver aqui. No calendário, a gente tem aula sábado, ó. Dia 28 é sábado e dia 12. 28 de novembro e 12 de dezembro. 28 e 12. 28 e 12. Então, vamos ver aqui. Estão vendo aí o plano, Marley? 28, Sim, dá para ver. tá. 28, olha aqui, ó. 28 de novembro, ó. Nosso quarto encontro é um sábado, tá? E eu estou programando aula. Olha isso. E dia 12 de dezembro, ó, dia 12 de dezembro, que é o nosso sétimo encontro, não tem aula, é só acompanhamento. Aqui eu acho que está tranquilo, a gente não precisa mexer. Mas essa aula aqui, ó, que é o nosso quarto encontro, dia 28, eu acho que a gente podia antecipar. Sabe por quê? Porque, a não ser que vocês não se importem, né, que a gente faça a aula sábado. Por mim, tudo bem. Mas a gente podia dar uma antecipada aqui, se vocês topassem. Só para não ficar momento síncrono no sábado. Porque muita gente vai acabar antecipando e fazendo as atividades, aí ficar livre no fim de semana. Vocês estão entendendo? Mas aí, antes da gente ter na semana que vem, ó, me lembrem disso, tá? Eu vou dar essa aula aqui na semana que vem, e aí a gente discute o que fazer aqui nesses outros dois. De repente, ao invés dessa aula do dia 27, eu fazer acompanhamento da tarefa da primeira aula, eu dou a segunda aula aqui, entendeu? E aí, no sábado, dia 28, eu acompanho essas duas atividades, né? E eu deixo, por exemplo, 29 e 30, até dia 30, para vocês me entregarem as duas. Vocês estão entendendo isso? Mas na semana que vem a gente avalia, tá? Esse negócio, porque senão vai ficar muita informação, muita coisa, e a gente vai ficar com dificuldade de encaminhar. Bom, mas estou deixando aberta a possibilidade da gente flexibilizar o sábado, tá? E aí, quem quiser antecipar as atividades, não teria aquele compromisso comigo no sábado, já que eu vou só orientar a realização das atividades. Vocês entenderam isso? Antes de eu ver as avaliações, tá entendido isso, hein? O Raul, me diz aí, tu entendeu isso aí ou não? Mais ou menos. Ah, para dizer que entendi. Ah, tá. Eu só tô deixando a possibilidade do sábado em aberto, tá? Para a gente, ao invés de fazer uma aula expositiva, que vocês daí teriam a obrigação, e vou deixar aqui a obrigação entre aspas, né, de acompanhar, eu deixaria os períodos só para acompanhamento da atividade. E quem não quiser acompanhar sábado, antecipa a realização da tarefa, né? E aí não precisa ter aquele compromisso comigo no sábado, porque já fez a tarefa, tá? Mas
mas é só uma possibilidade. Diga, pode falar. Não, só disse que eu entendi agora. Ah, então tá, beleza. Claro. Então vamos. Aqui está a atividade. Bom, já que eu estou falando em avaliação, né? E aqui eu coloquei uma fórmula, ó, parece assim uma coisa cabeluda, difícil, mas não há nada a ver, não tem nada difícil nisso. Como cada aula, né? Eu vou gerar uma atividade para vocês fazerem de forma assíncrona, e a entrega dessa atividade, ela vale nota, porque as ganha PNP, né? Tem que pagar a bolinha de gude se perder, né? E também vai valer a frequência, que eu vou colocar lá no que acadêmico, e dia 15 eu tenho que postar no que as notas e as frequências finais. Como a gente vai fazendo as frequências no que acadêmico aula a aula, eu não vou ter grandes trabalhos com relação à frequência no dia 15, mas eu tenho que registrar as atividades de avaliação e colocar as notas, né? O que eu pensei então de avaliação? Cada atividade que eu vou gerar a partir de cada aula analítica expositiva, vale nota, né? Aí depois eu somo todas essas atividades e divido pela quantidade de atividades que vai ter. Que ali está, ó, atividade de avaliação assíncrona 1, mais atividade, nota de avaliação de atividade assíncrona 2, mais a nota da atividade assíncrona 3, são 5 atividades, né? Aí eu somo elas, né? E multiplico por 6, para dar um peso maior para essas atividades, ó. E aí, no final, a gente faz uma provinha muito massa, com poucas questões, né, de múltipla escolha, que eu vou me prestar para fazer, vai ficar bem legal, com uma complexidade assim pequena, para vocês não chorarem, não se desesperarem, não precisar chamar a mãe e o pai e mandar me ligar e me xingar, né? Não precisar ligar para o reitor e dizer demite o Bernardo, pelo amor de Deus, ele não tem noção, fazer uma prova difícil dessa, ter cabimento, não tem nada disso, né? Então, até botei o peso da provinha 4, certo? E aí eu pego, multiplico, somo tudo, divido por 10. É uma média ponderada isso, né? E eu estou dando um peso maior para as atividades assíncronas. Então, por exemplo, rodou na prova, ficou com 5. Se entregou todas as atividades e as notas das atividades ficaram boas, não significa que vai reprovar na PNP, porque tem a média ponderada, tá? Mas então a gente teria as atividades assíncronas, super intuitivas também, tranquilas, gostosas de fazer, que compõem uma parte da nota com peso maior. E tem a provinha no final, que vai ser pelo Moodle. Aí também vou colocar ali o prazo para vocês fazerem e o prazo limite, né, para me entregar ela. Daí eu faço as questões assim de múltipla escolha direto pelo Moodle também. Não tem que baixar arquivo e me enviar. Simplesmente vocês têm que começar a prova. Aí eu vou botar um prazo ali para vocês fazerem. E aí vocês vão ir fazendo a prova, entende? E aí, conforme vocês forem fazendo as questões, vai fechando as questões. É trimassa o Moodle. É trimassa. Eu acho que até vou propor para o reitor que a gente nem volte mais na modalidade presencial. Vamos seguir para sempre assim, remoto. Que o Moodle é uma maravilha. Aí vai ser bem legal. E aí vocês vão fazer essas questões, essas atividades, e vão ir terminando as questões assim. Aí quando fizer todas, vocês vão clicar em enviar, mas não vai ser um arquivo. Enviar simplesmente encerra a prova, e significa que eu já vou receber aqui as respostas que vocês colocaram, né? E aí vou dar nota e tal, isso vai aparecer, vai ficar bem legal. Isso é uma outra coisa que depois a gente vai ter que antecipar, porque dia 15, que é justamente o último dia da nossa PNP, é um dia limite para eu postar as notas e as frequências no que acadêmico, né? Então vai ficar meio apertado se a gente fizer isso no dia 15. E como é as ganha, olhem isso, como é as ganha, processo, quem perder tem que pagar a bolinha de gude, o que que acontece? É, quem reprovar na PNP, por Deus, isso não vai acontecer, eu nem estou considerando essa possibilidade, mas quem reprovar na PNP tem que ter direito a fazer reavaliação, né? Considerando o fato de que quando retornarmos na modalidade presencial, vocês vão ficar liberados de fazer a segunda etapa. Então, a coisa é séria, né? É as ganho. Então, não aprovou, tem que ter reavaliação. Então, isso reforça a ideia de que a gente tem que antecipar esses conteúdos aí, esses itens do nosso 10º encontro, né? Porque senão depois a gente vai ficar apertado para fazer, certo? Mas vai dar
Tudo certo, tá bem? Não se preocupem com isso. Bueno, então esse é o plano, né? Aqui tem uma bibliografia aqui que vocês vão ter acesso pela biblioteca virtual, mas assim, as atividades que eu vou propor, vocês não vão precisar recorrer a isso. Quem quiser recorrer, ok, aí tem aqui na biblioteca virtual que vocês têm acesso. Caso contrário, eu não programei essa PNP de maneira que vocês tenham que ir no livro e procurar coisa e tal. Se porventura tiver alguma atividade que eu queira que vocês façam uma pesquisa em algum texto, alguma coisa, eu vou disponibilizar esse texto, tá? Ali no Moodle, tá bem? Ou um PowerPoint. Bueno, então esse aqui é o plano. Alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar. Eu tenho uma pergunta. A gente vai fazer, por exemplo, a gente está na primeira etapa do terceiro semestre, só que a gente vai ver o conteúdo da segunda etapa na primeira etapa? Não, assim, ó, o Ricardo tem que entender o seguinte, a APNP não é a primeira etapa do semestre. A APNP é um calendário extraordinário, tá? O que é extraordinário? É uma coisa que é extraordinária, ela não é ordinária, tá? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Tu tem as sessões da Câmara de Vereadores de terça, de quarta e de quinta. Eles não fazem sessão, que são aquelas reuniões com os vereadores segunda e sexta. Eles fazem terça, quarta e quinta, tá? Isso já está pré-programado, está estabelecido, são as sessões ordinárias. Terças, quartas e quintas de manhã. Começa às 9, não tem hora para acabar, geralmente acaba muito cedo. Tá? E com poucos vereadores. Mas isso está pré-estabelecido, está combinado, está regrado, é assim que funciona. Então, isso é uma programação ordinária. Mas, às vezes, tem umas coisas que tem que votar e eles estão até de férias. Aí a prefeita chama e diz: eu preciso que vocês analisem esse projeto. Então, é uma sessão que, às vezes, está no horário de noite, ou num feriado, ou até nas férias dos vereadores. Essa sessão que a prefeita chamou, a gente chama sessão extraordinária. Por quê? Porque não está programado. Não estava na regra isso. Isso é uma coisa excepcional. Extraordinário é excepcional. Então, nós temos que entender essas disciplinas de APNP que a gente está vendo e estudando de forma remota como algo excepcional. Por isso diz calendário extraordinário. Aquela metodologia lá presencial parou naquele momento que começou a pandemia e a gente precisou parar de ir para o campus. Aquilo lá parou. Então, isso aqui não é primeiro semestre, isso aqui é extraordinário. Só que para não ser assim as brincas, sabe, e virar uma esculhambação, o que o campus determinou? Que a gente fosse fazer a programação no plano de uma maneira que vocês pudessem aproveitar isso quando a gente retornar na forma ordinária, certo? Então, nós vamos fazer a PNP com conteúdo da segunda etapa. Joia, vamos começar do zero, vamos fazer a avaliação e vai dar tudo certo, tá? Quando a gente retornar à modalidade presencial, que é como a gente estava antes, depois que terminar essa coisa excepcional e extraordinária das APNPs, nós vamos seguir de onde a gente parou. Aí sim, no primeiro semestre, tá? Na primeira etapa. Aí a gente vai seguir estudando aquele conteúdo de impermeabilização, vamos fazer a avaliação, vamos liquidar com aquilo e vamos começar a segunda. Só que quando a gente começar a segunda etapa, aí sim, quem for aprovado nessa PNP de técnicas 2 fica liberado de fazer, entendeu? Porque fez a PNP e foi aprovado. Entendesse? Entendi. Então, essa nota vai contar como se fosse a segunda etapa. Exatamente. É isso aí, tá? É isso aí. Aí, assim, eu tinha a possibilidade, Ricardo, de colocar na PNP aquele conteúdo que a gente já tinha iniciado. Só que ia ser uma confusão, porque eu ia ter que ver ele de novo, entendeu? Porque vocês não iam lembrar do que a gente já tinha visto. E aí eu ia perder mais umas 2 aulas ou 3 aulas da PNP para rever aquele. Imagina, ia ficar muita coisa para ver em pouco tempo. Então, eu preferi deixar só a matéria da segunda etapa e ir intercalando assim, dou aula, dou atividade, depois acompanho a atividade, entendeu? Para ser uma coisa mais tranquila, mais leve e a gente conseguir tirar de letra, tá? Todo mundo entendeu isso? Essa dúvida que o Ricardo tinha, todo mundo entendeu? Alguém tem ainda alguma dúvida disso? Ok, então vamos adiante.
Então, olha só, tirei o plano e agora eu vou colocar esse documento aqui, que é o último documento que eu quero mostrar para vocês, tá, Marley? Está carregando aqui para mim, é um documento que é um pouquinho pesado, mas já vai aparecer. E aí tu me avisa quando tiver aparecido. Para mim apareceu, para vocês apareceu, Marley? Apareceu agora. Ah, beleza. Então, assim, esse documento aqui é aquele documento que eu falei que eu tinha postado lá no Moodle e que tinha o link para a primeira aula, que daí depois eu reorganizei o Moodle e deixei oculto para vocês não verem, para ninguém clicar nesse link errado aí, né, e parar sei lá eu onde, tá? Ratificando que sempre os links das nossas aulas vai ser o primeiro arquivo que eu vou colocar dentro do tópico da aula ali no Moodle, tá? Mas esse documento eu fiz antes daquele dia 26 que nós iniciaríamos naquele calendário antigo. Bom, mas está aqui e tem algumas instruções. Na verdade, essas instruções, na maioria, a gente já viu, e vocês já viram com outros professores, tá? Mas isso é tipo assim um livrinho de boas maneiras, tá? Ou de boas práticas, para que a gente possa aproveitar legal a nossa aula e não virar uma confusão. Mas eu quero de pronto, assim, já dizer para vocês que foi muito legal a nossa aula de hoje. Eu estou vendo que vocês estão atentos aí, estão acompanhando, eu estou chamando esporadicamente, assim, vocês estão ligados, né? Tá todo mundo com o microfonezinho desligado, já elegemos o Marley para ser o nosso interlocutor aí, e tá tudo bem, e assim nós vamos ir tranquilamente até o final, tá? Mas eu vou repassar alguns itens, porque talvez eu tenha esquecido de alguma coisa, tá bem? Então, na verdade, só um documento, assim, de boas instruções. Então, aqui, ó, prezadas e prezados alunos, que bom tê-los aqui. Isto não é demagogia do professor Bernardo, é verdade, tá? Eu estou achando muito bom a gente reiniciar, mesmo que de maneira remota, porque eu estava com saudade. Com certeza vocês não deviam estar com saudade de mim, né? Porque, imagina, vão ter saudade de professores de técnicas construtivas. Mas eu preciso dizer que estava com saudade de vocês, tá bem? Iniciaremos nessa nossa caminhada nessa disciplina a partir da próxima. Aqui eu tinha colocado a próxima semana, porque aquele calendário lá que não se efetivou, que começava em outubro, ele tinha especificado a primeira semana como ambientação, aí depois a próxima começavam as aulas. E aí na primeira semana vocês já iam ter acesso, já expliquei isso, então por isso que está aqui a primeira semana. Eu não arrumei esse arquivo, tá? Mas as instruções estão válidas. Então, a instrução, primeira instrução, preste atenção no calendário desse período. Opa! Oi, estão aí? Eu fiz uma coisa aqui que não era para ter feito. Alô? Estão me ouvindo? Marley, estão me ouvindo? Ah, tá. Sim, estamos te ouvindo. Eu acabei de clicar numa coisa aqui que eu não era para ter clicado. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer assim. Tá. Agora já vai voltar a aparecer para vocês aqui o negócio. Eu acabei clicando ali e me levou para aquela janela, tá vendo? Estão vendo? Sim, estamos vendo. Então, primeira instrução, preste atenção no calendário deste período, eu coloquei o calendário extraordinário lá no Moodle, bem como na grade de horários, e seja pontual. Então, toda sexta-feira a gente tem encontro, vamos ter 2 encontros nos sábados, que a gente vai indo semana a semana, não se preocupem com isso, que a gente vai avisar, vai ficar antenado, tudo direitinho. Nessa semana, no dia e horário estipulado, é que eu tinha colocado um link, foi que eu cliquei agora, sem querer, né? E aí ele me levou para uma outra sala. E o meu medo é que vocês fizessem isso, mas ainda bem que não fizeram. Item 2. Para acessar a sala virtual e participar das aulas seguintes, basta clicar no link que eu vou disponibilizar no Moodle, né? Então, sempre o primeiro link no Moodle, já falei isso 1000 vezes, vai ser o link que vocês vão abrir o arquivo, vão clicar no link e vão estar dentro da nossa sala de aula, tá bem? Exatamente como vocês fizeram hoje. Preste atenção no plano, em algumas semanas não teremos atividades síncronas, vocês estarão liberados naquele horário para realizarem as tarefas que vou propor. Na verdade, quando no nosso encontro for só a realização da atividade com a minha orientação, aquilo fica como atividade assíncrona para valer a nota e a frequência no quê, mas na verdade vai ter atividade síncrona, né? Porque eu vou estar ali online para tirar as dúvidas de vocês, tá? Mas eu vou ratificar isso. Se vocês acharem que é desnecessário fazer com a minha presença, ou não tiver dúvida,
me entreguem a tarefa. Olha, fulano me entregou, eu vou saber que ele não vai ir à aula naquela semana, porque é só acompanhamento da atividade, tá? Somos já adultos, a gente já consegue se orientar e encaminhar as coisas de acordo com a nossa necessidade, né? Aliás, essa PNP, ela é interessante, assim, para a gente ver o quanto os alunos da Edificações, eles têm autonomia, né? Eu não sei se isso é atual, assim, é uma coisa que eu estou comprovando, né? Eu não sei se na idade de vocês, quando eu era estudante, eu ia ter a autonomia que vocês estão tendo. Autonomia, sim, com essas ferramentas de conseguir acessar e mexer e tal, né? E eu acho que vai ser legal, porque uma das coisas que a gente gosta que o aluno adquira, e ele adquire bem isso na ED, e a gente verifica muito bem isso, principalmente com o PFA é excelente para isso, é a autonomia, né? É o aluno que tem que saber tal coisa, e ele sabe onde procurar, ele vai, ele procura, e aí se ele não consegue resolver, ele chega para o professor assim, mas ele, olha, procurei em tal lugar, não achei, tentei fazer assim, não deu, por quê? Né? É diferente de simplesmente chegar, não consegui fazer, o que eu faço? Entende? O aluno que chega assim, não consegui fazer, o que tem que fazer? O cara não tem autonomia, entende? Claro que a gente não tem lá né, na nota, a gente não dá nota para autonomia, né? Mas aquela coisa que a gente avalia, que é a participação e tal, é uma forma da gente verificar isso, se o aluno está adquirindo autonomia ou não. E essas APNPs, elas estão sendo super legais, porque a gente, pelo menos eu, estou comprovando isso, como vocês possuem autonomia, né? E isso é muito legal, tá? Então, item 4. Estudaremos o conteúdo alvenarias, né, e construções a seco, que corresponde à segunda etapa, né? E aí depois, quando a gente voltar, que era aquela dúvida do Ricardo, camarada aprovado na PNP não vai precisar fazer técnicas 2 na segunda etapa, tá? Quando a gente retornar, certo? Instrução número 5. Não esqueça de ativar seu microfone apenas quando eu solicitar. Não é quando eu solicitar, tá? Vocês podem, eu não entendi o negócio, vou perguntar. Tá, libera o microfone e pergunta. Quando eu estiver apresentando um documento, como eu estou apresentando agora, eu vejo o documento, eu não vejo vocês. Então, se vocês me fizerem uma pergunta pelo chat, eu não vou ver o que vocês estão fazendo. Então, assim, tem uma pergunta, tem uma inquietação, tem um xingamento, só cuidado com o vocabulário, porque a gente está gravando a aula, né? Mesmo que a gente não estivesse gravando, eu sei que vocês não são mal educados, mas às vezes escapa alguma coisa, até minha, assim, a gente tem que cuidar. Mas assim, liga o microfone e fala, tá? Não tem problema, pode na hora, se não entendeu, liga o microfone, Bernardo, não entendi. Aí eu vou pegar e vou explicar, né? Paro e explico. Tudo normal, conforme a gente faz em aula presencialmente. Só que depois que falar, desliga o microfone, tá? E isso vocês já estão craques, eu estou vendo aí que vocês já estão craques nisso. Aliás, né, gente, nós ficamos parados 8 meses, né? Eu acho. E aí, nesses 8 meses de confinamento, em função da pandemia, a gente viu muita live, né? E as lives, a gente já percebia isso, que a pessoa, quando falava, ligava o microfone, quando terminava de falar, desligava. Aí, às vezes, tem uns micos, assim, né? Vai falar e esquece de ligar o microfone. Ou então falou e esqueceu de desligar. Aí começam os micos, né? Ou passa a esposa, ou o filho começa a gritar e a chorar, é umas confusões, assim. Aí já aconteceram muitas coisas bizarras, mas a gente já viu isso, né? Então, quinto, eu estava falando isso sobre o microfone, para evitar interferência e a gente poder ter uma troca legal, né? Porque se fica uma interferência, daqui a pouco ninguém entende o que eu estou falando, tá? Item 6. As apresentações serão gravadas, ok? Então, depois aqui vai ter um momento que eu vou parar a gravação, né, no final. Aí o Google, ele vai demorar um pouquinho, mas ele me avisa por e-mail quando o vídeo já estiver processado. E aí agora, no final de semana, eu vou postar esse vídeo ali no Moodle. Então, aqueles alunos, né, o Arthur, o Yuri, que chegaram um pouquinho atrasado, claro, vão olhar o vídeo para verificar o que eu falei antes, tá? E quem não veio também vai ter acesso à aula, porque vai chegar ali na aula 1 e vai ver o vídeo da aula ali no Moodle, tá? A ideia é essa. A pessoa que não veio, por exemplo, ela vai ficar sem as duas presenças do momento síncrono, mas ela vai poder fazer atividade assíncrona, né? E ela tem o processo do conteúdo, tá? Muito bem. Item 7. Já estou alimentando o nosso ambiente virtual, que é o Moodle, com os materiais, mas evidentemente que eu vou ir liberando esses materiais para vocês conforme eu achar interessante, né? Eu não vou postar tudo de uma vez em tudo aqui, até porque eu estou fazendo os materiais, não estou com todos prontos, né? Mas eu vou ir postando aos poucos conforme a gente for
precisando deles, tá? 8. Estou propondo 2 notas, a gente já falou sobre avaliação, né, para compor a média desse calendário extraordinário. Então, os pesos, aqui eu coloquei que os pesos são iguais e na fórmula eu já vi que não era legal, então estou dando um peso maior para as atividades assíncronas, né, do que a prova, tá? Mas é aquela fórmulazinha que a gente já viu, então toda aula vai ter uma atividade, vocês vão fazer, vão me enviar, e isso vai gerar presença e nota, tá? No item 9, sejam pacientes comigo. Isso é importante. Quero contar uma coisa para vocês. Na primeira aula que eu fiz, que foi na quarta-feira, a minha internet caiu no meio da aula, né? Simplesmente caiu, assim. Eu fui mostrar um documento e a internet, pum, caiu. Mas aí eu voltei rápido, né? O meu medo é que parasse a gravação, mas não parou. Então, assim, depois nós trocamos a internet aqui no apartamento, trocamos ontem, e agora ela não está oscilando, é uma internet, é um sinal bom, tá? Mas se por acaso isso acontecer, de cair no meio da aula, alguém, é só voltar lá e clicar no link, né, que volta automático até. Nem pede para mim, para acessar, porque vocês já estavam. Então, se cair, volta lá no link, clica, que vai voltar aqui imediatamente, tá? Então, não se apavorem, não se desesperem se der algum problema. Então, sejam pacientes comigo, porque, assim, eu sou de uma geração, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei edificações, no último ano de ED, a gente tinha contato com o computador para fazer os projetos no AutoCAD. Antes disso, a gente só desenhava à mão, e era com lápis e com caneta Ananquim. Eu até tenho as minhas canetas Ananquim aqui, mas outra hora eu posso pegar aqui no armário, esse está atrás de mim aqui, e mostrar para vocês, né? E aí tinha umas regrinhas assim que a gente encaixava, tinha aranha, eu tenho tudo, depois eu posso mostrar para vocês. Eu acho que isso nem tem mais lá na ED, na época tinha, a gente usava e outras a gente comprava. Mas no último ano, quando eu sentei assim no computador, imagina, isso foi em 2000 e... Isso foi em 2000, porque eu me formei em 2001, mas no iniciozinho de 2001, né? Eu não sabia nem ligar o computador, vocês sabiam disso? Eu ligava assim, eu tinha... Então, assim, eu sou de uma geração que consegue operacionalizar essas ferramentas digitais, mas eu não sou da geração de vocês, que parece que já nasceram sabendo mexer nisso, né? Aliás, tem até um vídeo que a criança, assim, ela nasce ali na mesa de parto, e aí ela já pega o celular do médico que fez o parto, e já faz assim, já olha e-mail, e já só falta dizer, olha, tu fez tal coisa errada no procedimento aqui no parto. Porque é assim, né? Então tenham paciência comigo, tá? Porque esporadicamente eu não vou conseguir fazer alguma coisa. O último item, no nosso primeiro encontro, além de já conversarmos sobre o conteúdo, vamos em conjunto estabelecer essas definições, tá? Uma das definições que é importante é a seguinte, e aqui eu termino, né? Aproveitem, já deem uma conferida no calendário, na grade horária, tá, ok. Então, assim, vou finalizar aqui a apresentação, certo? Ó, aqui eu finalizo a apresentação, tá? Porque eu já mostrei que eu tinha que mostrar e tudo isso tá no Moodle. Mas uma das coisas que a gente precisa também definir é o seguinte, mesmo eu tendo programado 2 horários da próxima semana para acompanhar a realização da atividade assíncrona de vocês, que não vai ser dessa primeira, porque essa primeira atividade é diagnóstica, eu não vou acompanhar e tal, mas geralmente vai ser assim. O departamento ele pediu que a gente determinasse o horário de atendimento, tá? Que é aquele mesmo horário de atendimento que a gente tem lá na coordenadoria de edificações. Então, assim, nós temos 2 possibilidades, nós vamos encerrar a aula discutindo isso, né? Ou a gente define um horário e aí eu gero um link e posto no Moodle para vocês terem o meu horário de atendimento, ou eu coloco lá no Moodle o meu telefone, que é o meu WhatsApp, e vocês têm acesso, né? E eu prefiro até que seja assim, porque se a gente definir um horário e eu tiver que gerar um link, o que vai acontecer? O que acontece lá na coordenadoria, né? A gente está lá no horário de atendimento e não aparece ninguém, tá? Aí, justamente no dia que a gente resolve não ir, ou por algum motivo a gente não pode estar lá, aí vocês parecem que sabem, e aí chega lá, o Bernardo, isso aqui, o Bernardo não tá aí, horário de atendimento, tinha que tá aí, não sei o quê, né? Então, aquelas coisas todas. Então, eu prefiro deixar o meu telefone lá no Moodle, vou usar o meu WhatsApp, vou informar, vou deixar lá no Moodle, né?
e aí vocês me chamam a hora que vocês precisarem, e a gente faz o atendimento pelo WhatsApp. Se for alguma coisa assim que precisa mostrar alguma coisa, fazer um desenho, um croquis, não sei o quê, aí tá, eu pego, entro ali no Google, gero um link rapidinho, né, e aí te mando o link, e a pessoa que quer atendimento clica, e aí a gente conversa rapidinho, assim, no momento síncrono, e faz o horário de atendimento. Eu acho que é melhor assim, do que a gente definir um dia e o horário, porque eu vou ficar plantado lá e ninguém vai aparecer, tá? Pode ser assim, horário de atendimento, e pode ser assim, eu disponibilizo meu WhatsApp lá no Moodle e vocês me chamam. Só tem uma coisa, né? Não vão me chamar ou mandar mensagem domingo depois da meia-noite, que nem alguns clientes já fizeram comigo, porque daí é para matar, né? Imagina. Tô lá eu já, né? Não tô andando de muleta, mas eu já tô velho, já tenho quase 40 anos. Aí, domingo, eu lá, um velho que não anda de muleta, nem toma chá, né? De boldo, olhando Silvio Santos, né? Aí, mas já tô domingo, depois da meia-noite já tô, né? Aí vai me chamar, professor, como é que faz aquilo? Né? Não, aí também não. Né? Vamos chamar em horário comercial e tal, normal. Mas podem ficar à vontade de chamar mesmo, porque eu tô em casa, tô trabalhando em casa. Até o meu escritório tá desmontado, todo aqui no apartamento, tô trabalhando aqui, né? Então pode chamar. Bueno, horário de atendimento pode ser assim, podemos deixar combinado dessa maneira. Eu disponibilizo meu WhatsApp lá no Moodle e vocês façam contato. Só para essa primeira atividade aqui não vão fazer porque eu não quero orientar essa primeira atividade. Pode ser assim? Eu já vou ver para quem eu vou perguntar aqui se pode ser assim. Deixa eu ver aqui, alguém aqui, ó. A, a Mariana Fonseca tá aí. Cadê a Mariana? Pode ser assim, Mariana? O horário de Por mim, atendimento. pode. Tá, então tá, beleza. Ah, a Natália. Natália, pode ser assim? Natália. Natália nos deixou. Vocês viram, Natália? A Natália foi tomar um cafezinho na hora da aula. Natália. Tá. Falou no chat. Pode ser. Ok. Chegou do café bem a tempo, hein, Natália? Ótimo. Tá. Gente. Tá. O microfone não tá pegando. Entendi. Tá bom. Gente, então vamos fazer o seguinte. Eu vou parar a gravação, tá? A gente segue conversando depois da gravação, tá? Pra gente se despedir. Mas eu vou parar de gravar agora o vídeo, ok? Vou agradecer vocês pela atenção. Foi muito boa a aula, certo? Vou parar de gravar agora. A gente se encontra na semana que vem. Ó.